gosto muito do filme Família do Futuro. Eu vi ele muitas vezes? Não. Devo ter visto ele umas 2 vezes inteiro, no máximo. E o resto devo ter visto só revisto cenas, pra falar a verdade. Tô com vontade de rever de novo, inclusive, porque eu lembrei disso que eu vou falar hoje. Eu faço terapia, quem não, né? Muito importante e tal. E fazer terapia, independente de como você faz, mas é um bagulho que te faz pensar bastante sobre você mesmo e sobre os seus sentimentos e pensamentos e as suas ações também. E o que me fez lembrar de Família do Futuro é uma coisa que ficou muito comigo depois que eu assisti esse filme. Talvez não tenha ficado na época que eu assisti pela primeira vez, mas que com o passar dos anos eu percebi em mim. Hoje em dia eu percebo isso muito evidentemente em mim. Existe uma thread no Twitter, esses tempos aí, que é sobre o seu tipo de vilão favorito. E apesar do Twitter ser o Twitter, né? Com toda aquela toxicidade, aquelas coisas todas, a gente continua usando ele. A gente pode não ser todo mundo, mas muitas pessoas que falam mal do Twitter continuam no Twitter, seja qual for o motivo. E essas threads, elas fazem parte de um conjunto de coisas do Twitter que ainda presta, na minha opinião. Essa thread em si, ela me deixou pensativa, porque já que tá todo mundo decidindo seus tipos de vilões favoritos, eu também quero decidir os meus, né? Tá pra sair na Netflix o filme de Nimona, baseado na graphic novel de muito renome e sucesso, do mesmo criador do desenho mais recente de She-Ra, que também é da Netflix. Nesse projeto, Nimona, nós temos a própria Nimona, que é uma personagem que ela não chega a ser vilã da história, mas que ela causa muito estrago. O fato de Nimona, o filme, estar saindo, me fez querer rever Nimona, a graphic novel. E eu reli, e não me arrependo, é uma história fantástica. Pode ter um traço até meio simples, mas que é muito cativante a história. E tem um casal LGBT fofíssimo, enemies to lovers, friends to enemies to lovers e essas coisas assim. Quem gosta desses tropos vai amar a Nimona. E eu gosto bastante de um perfil vilanesco que é o da Nimona. Como eu disse, a obra Nimona é do mesmo criador do desenho mais recente de She-Ra, que é um desenho que também tem um roteiro muito bom, né? E que veio da mesma mente criadora, e o criador de She-Ra, se não me falha a memória de coisas que eu li na internet, ou seja, fonte confia, o criador de She-Ra já disse antes que ele se espelha muito na personagem felina. O que é um pouco preocupante, porque a personagem felina, se você já viu essa iteração de She-Ra, ela é bastante tóxica. Não só com a Adora, que é a protagonista, como com outras pessoas desse universo, né? Eu não sei se eu classificaria a Nimona como vilã da história, apesar dela fazer mal pra muita gente, mas acho que dá pra classificar a felina como vilã até certo ponto, sim. Porque, né? Ela é uma super antagonista que causa muito, muito mal pra várias pessoas e ela não tá nem aí. Nimona também faz isso, porém, eu acho que são 2 situações diferentes. Mas pensando nisso, acho que dá pra classificar o antagonista de Uma Família do Futuro como esse tipo de perfil vilanesco. Se não me engano, ele se chama Gooby, né? Aquele cara que usa o chapéu coco. Enfim, acho que esse é o meu perfil vilanesco que eu mais gosto, sabe? Eu gosto desses, entre aspas, vilões. Eu não sei se dá pra classificar eles muito bem como vilões, mas acredito que sim pelos atos deles. Não sei muito bem o Gooby, eu teria que rever o filme. Eu vou rever depois que eu fizer isso aqui. Mas, assim, sabe aquele vilão que a vida não foi feliz pra ele, de certa forma, e ele decide descontar no mundo? Tipo, o tipo mais humano de vilão, porque isso pode acontecer com todo mundo e isso acontece com muitas pessoas. É esse tipo de vilão que me cativa. A felina, ela se destaca porque ela é aquele tipo de pessoa que tá tão ferido, mas tão ferido, mas tão ferido, que a única coisa que ela conhece é a dor. Então, ela quer que outras pessoas entendam o que ela tá passando, mas ela tá tão perdida no que ela quer, ela não sabe direito o que ela quer, ela acha que ela quer uma coisa, quando ela consegue, ela percebe que não era isso que ela queria. Esse é o tipo de coisa que acontece com a gente na nossa vida, sabe? E dói demais. E eu não sei,
eu me identifico com esse tipo de perfil. A Nimona, ela também teve uma backstory triste, né? Só que, ao mesmo tempo que você tem uma história triste ou algum catalisador pra te ter tornado um perfil vilanesco e tal, por assim dizer, isso não te blinda, sabe? Você não fica blindado contra ofensas e coisas assim, porque tudo que a Felina fez de mal, ela merece encarar as consequências dos atos dela. Nimona também. Eu não vou contar o final de Nimona, não vou contar muita coisa, porque eu quero que vocês experienciem Nimona, leiam Nimona, assistam Nimona, assumindo quando o filme já tiver saído, né? E, se possível, vejam esse She-Ra aí mais recente que tem, porque é muito bom, apesar da animação começar meio capenga, depois ela vai ficando melhor. Beleza, mas vamos voltar lá pra Família do Futuro. Na Família do Futuro, nós temos uma situação bem peculiar, uma coisa que até então era novo pra mim, na primeira vez que eu vi, que é o fato do Gooby, né? Ele contar a backstory triste dele. Mas o filme tem um teor cômico nessa parte, né? Tem uma cena muito específica que o Gooby fica falando, tipo, mas as pessoas me tratavam mal porque eu era órfão, sei lá o quê. Eu não lembro direito como é que é o discurso dele, mas algo nessa vibe. E quando você vai ver o flashback em si, não era nada daquilo que ele tava falando. Era bem o contrário, na verdade. As pessoas estavam tratando ele bem, as pessoas perguntavam as coisas pra ele quando ele era criança, mas ele pôs na cabeça dele que era o contrário, e ele viveu a vida inteira dele assim, remoendo, azedo, sabe, sem abrir os olhos. Ele só escolheu ver as coisas do jeito cinzento, escuro e triste. E hoje em dia eu revisito essa cena e essa narrativa do Gooby e eu consigo me ver nela, sabe? Porque, tipo assim, não acontece da noite pro dia. Você não acorda e fala, hoje eu vou virar uma pessoa negativa e eu vou começar a ver as coisas só pelo lado negativo. Não. Isso é um hábito que você constrói com o passar do tempo. E eu posso dizer que o que ajuda muito a construir esse tipo de hábito é você conviver com uma pessoa que é assim. Você acordar e viver a sua vida, e antes de você dormir, você ouve muitas sequências de isso tá errado, isso vai dar ruim, a vida é ruim, a vida é má, o mundo é injusto, você vai falhar, eu não espero muito de você mesmo, você não é capaz, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse é um dos motivos pelos quais esse perfil vilanesco me atrai tanto. Existe muito conforto em você só parar e desistir. É muito fácil. Não é tão fácil. Não é tão fácil desistir algumas vezes. Às vezes é muito difícil desistir. Mas uma vez que você desiste, fica fácil, fica cômodo e você constrói uma defesa ao redor de você mesmo, por meio de palavras muito enfeitadas, por meio daquela narrativa que você criou na sua cabeça, aquela coisa que o seu inconsciente encenou diversas vezes e você tá só repetindo a mesma coisa sempre para pessoas diferentes, porque você já assimilou que aquele é o seu discurso agora. Eu não vou tentar fazer isso porque sempre quando eu tento fazer uma coisa nova dá errado. Não, eu não vou ter esse plano pra minha vida porque é muito difícil. Uma vez eu tentei fazer algo parecido e não deu em lugar nenhum. E até pior, eu me machuquei muito, então eu não quero voltar a fazer isso. Sabe, quando você começa a falar coisas desse jeito e você fecha as suas portas, as suas janelas, os seus horizontes para coisas novas e até coisas conhecidas, mas que podem te levar a locais novos. Quando você chega nesse ponto, fica bem difícil de você voltar atrás, a ser aquela pessoa animada, a ser aquela pessoa com um brilho no olhar, mas você tem que tentar. Você precisa se esforçar muito para você voltar a enxergar a vida colorida, sabe? Porque se você não faz isso, você se torna o Gooby do filme. O Gooby adulto, maltrapilho, que escolheu ver a vida sombria, que não existiu, mas que existia na cabeça dele. O que eu quero dizer é assim, muitas vezes, se você for uma pessoa que nem eu, introspectiva, você vai viver mais de uma vida. Você vai viver a sua vida fora, a vida externa, a vida que você compartilha com as outras pessoas, que você vai pra escola, que você vai pro trabalho, que você faz home office e tem que lidar com
o mundo, mas você também vive a outra vida, que é dentro de você com você mesmo, dentro da sua cabeça. Essa vida, se você não tomar cuidado, ela pode acabar te cegando para a vida externa. Se você não tomar cuidado, se você não olhar o que você tá pensando e você só se deixar levar pelos pensamentos, você pode acabar criando uma realidade que não existe. Que nem as pedrinhas lá do Thanos, de mudar a realidade. Na sua cabeça você faz isso o tempo todo. Você muda a realidade. Você pega um diálogo que você teve com um amigo e na sua cabeça ele é diferente. Ele não é exatamente como ele foi. Você volta nas suas lembranças e uma coisa que era só nem ligo, virou nem ligo. Sabe? As coisas na nossa mente, elas parecem que ficam numa lupa, porque quando a gente volta às nossas memórias é como se a gente analisasse. Então dá pra dizer que tudo aumenta. Uma coisa que era só não esquenta não, virou não esquenta não, seu chato, sabe? Então a gente dá umas editadas quando a gente tenta se lembrar das coisas. E se você for uma pessoa que tem facilidade pra ser muito imaginativo, e se você tem convívio com pessoas muito negativas, meus pêsames, mas tem grande chance de você ter problemas com as suas lembranças. Você sempre lembra das coisas mais puxadas para um lado negativo. É com você que eu queria falar hoje. Eu não tô aqui só pra causar pânico, né? Só pra alertar e ponto final. Tô dizendo que, você existe, eu existo, a gente tem essa questão. Não tá tudo bem. A gente tem que batalhar muito pra não ser assim. Mas eu quero ser assim. Beleza, vai em frente, continue sendo negativo. Só que não reclama depois quando você estiver sozinho na vida, tá? Ou reclame, né, já que é tudo que você sabe fazer. Mas se você quer ter uma convivência saudável com as pessoas, você pega esses personagens da ficção que você analisa, que você vê que parecem um tiquinho com você, que seja, ou parecem muito com você, e você nota que os defeitos que eles apresentam são bem parecidos com os que você apresenta nas suas ações da vida real externa, e você faz uma análise tentando não pender para nenhum lado, o que é bem difícil, mas você vai treinar bastante para isso, eu espero, pro nosso bem, não é mesmo? Fazendo sempre uma análise tentando ser o mais neutra possível. Será que meu amigo falou nesse tom mesmo? Será que eu tô lembrando certo? Não é para você ficar se questionando infinitamente sobre tudo, não é pra você colocar em jogo a sua própria veracidade, não é pra você ficar duvidando de si mesmo num sentido puro, de eu não sou uma pessoa confiável. É só pra você não ser muito extremo com você mesmo, nem pra lá nem pra cá. Você nem sempre vai confiar 100% em você mesmo, mas você também nem sempre vai desconfiar 100% de si mesmo. Vai na medida. Mas é muito difícil na medida, eu tenho ansiedade. Cara, mas você precisa ir na medida, e você ter ansiedade é só um fator, assim, que vai dificultar muito. Bem difícil falar é só, né? E falar uma puta de uma coisa difícil logo em seguida, mas enfim. Você tem um freio que outras pessoas podem não ter. Isso não quer dizer que você não vai correr a maratona. Todo mundo tem que correr a maratona, entendeu? Algumas pessoas vão ter vantagens e outras vão ter desvantagens. Não é por isso que você vai deixar de correr a maratona, né? Se você quiser deixar de correr a maratona, esse espaço aqui não fala bem disso. A maratona é a vida, tá, gente? Metáfora. Viva. Não faça a outra coisa. Viva. Enfim, era sobre isso que eu queria falar hoje. Me identifico e estou tentando melhorar esse aspecto. Se você também se identifica e tá tentando melhorar, é nóis. Se você só identificou isso agora, ou tá pensando sobre ainda, boa sorte na sua jornada. Vai ficar tudo bem. E vejam Nimona, She-Ra, Família do Futuro. Realmente são conteúdos ótimos. Eu recomendo muito. Falou!